Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Então, olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui em mais um episódio, número 12. Temos um convidado super querido, não sei como é que é de descrever, é uma pessoa super importante para mim, na minha vida, e ele próprio o sabe. Ele sempre disse que eu era um bocado estranho por dizer isto, mas ele na minha cabeça também é um bocado estranho. Mas ele é uma pessoa que fez o quê? Estudou 3 anos num curso profissional de multimédia na EPI, em Lisboa, que é a Escola Profissional de Imagem, certo? Certo. Depois teve um ano a estudar criação e composição musical, num curso adaptado para isto. Ele é o Miguel Castro, eu vou tratá-lo por Castro. Ele tem um nome artístico ainda mais diferente, que depois ele ainda vos vai explicar melhor. Ele tem vários álbuns, um deles foi lançado em português, que foi aquele pelo qual eu não digo que me apaixonei, mas eu vi aquilo bué de vezes. Eu adorei aquilo, porque eu conhecendo aquilo que eu conhecia de ti, consegui abrir uma janelinha, estás a ver? E olhar um bocado lá para dentro. E tu sabes o que é isso? Tentar expor um bocado aquilo que somos através do papel, não é? Sim, mas imagina, pá, antes de falar do papel, mano, tu és muito gay, mano. Tu Eu sei. começas isto, tu começaste a dizer um convidado muito querido, mano. Aí, ok. Puto. Queres que eu comece outra vez? Não é Não, preciso. não, Tu és não, tá querido. bacana, tá bacana, tá Tu bacana. és querido. Tá Não, bacana. então Senti. vá, para termos comparação, toda a gente que me conhece sabe que eu tenho 1,83 m. O Castro tem? 1,93 m. Ok, então mais 10 centímetros. Portanto, eu sinto-me uma autêntica menina ao lado dele. Por isso é que eu também uso estes termos. Não é? Yeah. Não, mas a verdade é, pá, ele é gigante. Ele é gigante nas duas possíveis interpretações do termo. Uma pessoa gigante em termos de tamanho e também de coração. Ela é uma pessoa mesmo muito Puto, rica. mas é uma merda ser bué da alto, meu. Tipo, imagina tu estás o que é estás no metro, agora não porque tenho a carta e conduzo, mas imagina o que é estás no metro e todos os dias que tu entras bates com a cabeça na cena para segurar, estás a ver? E sem exceção Yeah. acontecia na boa, não era todos os dias, mas quase todos os dias acontecia, estava distraído. Depois eu fingia que nada acontecia para as pessoas lá, tipo, nem sequer olhava à volta, estás a ver? Batia e ficava lá, As tipo, pessoas viam pum, e tu, foi um esquilo a bater na parede, uma cena aí, assim. mano, não, mas houve pessoas a rirem-se, eu tipo, olhar para elas acontece, mano, não, São imagina. problemas de ser mais alto, pá. Eu também tenho esses problemas. Olha, um dos grandes, as pessoas julgam-me imenso em concertos, meu. Eu estou em concertos e as pessoas olham de lado para mim como se eu estivesse a fazer de propósito. Tipo, olha, Uhum, desculpa, eu uhum. estou-te a tapar, mas eu não consigo Yep. cortar os calcanhares. Estás a Yeah, ver? yeah, yeah, yeah. Então as pessoas olham para mim do tipo, pá, mas este gajo acha-se quem? Está aqui a tapar a cena toda? Ou este gajo quer ir lá para a frontline fazer o quê, meu? Mas Portanto, pá, eu nessas situações, ou é frontline, que tipo, pá, estás na frontline, és grande, mas as pessoas atrás vêm na boa, ou já. estou mais para o lado, estás a ver? Seja para que lado é que for, mas Tentas sempre desviar dá, mesmo assim. yeah. Epá, não é desviar, mas se eu estiver mais para o lado, mais facilmente vê-se o palco. Só não ouves é como deve ser Quer as dizer, cenas. tu Vai vês deixar. todos os sítios, né? Eu vejo tudo, mano. Sem falta, mano. Vejo tudo. É bem bom, é bem bom. Sabes que eu adoro ser alto e honestamente nós começámos de uma maneira muito similar. Tu ainda eras mais que eu, mas eu na altura era mesmo muito gordinho. E eu lembro-me de ver as tuas fotos e eu nem acreditava, não é? Como é que tu Yeah. começas uma bola autêntica e depois esticas, parece um palito, estás a ver? Yeah, yeah, E yeah, hoje em yeah. dia estás mais alto que eu, e na altura, quando tu eras mais novo, nem mais alto que eu eras. Porque eu lembro-me de tu me dizeres que me dias para 1,60 m na altura, uma cena assim. Sim, para aí. Eras muito baixo, e eu não era assim tão baixo, mesmo assim. Portanto, deste um salto do Eu dei caraças, um pá. salto e emagreci bué, mano. Tipo, neste momento estou a pesar 72 quilos. Eu meço 1,93 m e peso 72 quilos. Na Sim, altura era isso ao é. contrário. Na altura, se fosse preciso, era ao contrário, estás a ver? Pá, Yeah. veio a pesar quase 100 ih, grande pontapé. Ia medir 1,68 m, 1,60 É, m. Yeah. é de um oposto para o outro, logo, Yeah, foi diretamente. tipo ali uma troca. Mas pá, tinhas perguntado do álbum em português, não é? Do que é que tinhas perguntado? Nem tinha feito nenhuma pergunta, eu ainda ia dizer mais coisas, não é? Que é, começas a escrever e a compor em 2014. Yeah. E também, para as pessoas terem noção,
de onde é que nós nos conhecemos do conservatório, Conservatório de Música, não é? Yeah. Conservatório Escola de Nacional. Música do Conservatório Nacional. Yeah, É assim yeah. que se diz. A cita Grandes toda. café de escola. Grandes café de escola. Não, há coisas muito boas ali, depois há outras Não, coisas há muito mesmo, há más. E aliás, uma das coisas que eu queria falar contigo, e também nem era falar, mas sim perceber mais ou menos como é que tu pensas em relação a isso. Tu entraste no mundo da música de uma maneira prática e tiveste do lado teórico durante muitos anos. Como é que foi gerir os dois e quais é que são as diferenças? Epá, a verdade é que tipo, eu neste momento estou a trabalhar com o Morani, que não tem teoria musical. A teoria musical que ele tem é básica, que aprendeu tipo, em vídeos do YouTube, estás a ver? E há uma facilidade, obviamente, de tu teres a teoria musical toda que tira-se no conservatório ou numa escola de música normal, enquanto estás a produzir, comparando com as outras pessoas que não tiveram essas aulas. Mas é possível fazer? É, claro que é, porque ao mais básico dá sempre jeito e é uma questão também de criatividade e de, quando estás a fazer melodias, saberes qual é que é a escala em que está a música e os BPMs. Mas obviamente vais ter muito mais facilidade, o teu workflow vai ser muito melhor se souberes a teoria. E pá, mas shout-out Morani. Morani faz um excelente trabalho sem ter a teoria musical que eu tive durante anos. E mesmo assim não sou o melhor em teoria musical. Aquilo que eu sei foi, pronto, dos anos que eu tive lá contigo. E, por exemplo, a teoria musical ajuda muito, não só na parte da composição, não só na parte de encontrar o tom e etc. Porque tu não tens ouvido perfeito, nem eu. Não temos Não. nem o outro a capacidade de determinar notas e tons apenas pela Não. nossa audição. Aliás, só sei duas, é o Mi Infelizmente. e o Lá. O Mi e o Lá eu sei logo, estás a ver? O resto esquece, o resto é baralho todo. Olha, eu sei o Dó, e é porque é o Dó, estás a ver? Porque o Dó Não, é a tá bem. básica, estás a ver? Está bem. Não, mas isto é verdade, e a maioria das pessoas não consegue entender isto porque também não entra na parte prática da música, ou seja, não começa a tentar pegar naquilo tudo que aprendeu, nas ferramentas que foi construindo ao longo dos anos a estudar e começar a tentar passar para o papel aquilo que sente, aquilo que ouve dentro da sua cabeça, e isso é muito difícil. Tiveste problemas a começar? Claro, imagina, como é que eu tenho de explicar isto? A criatividade vem também não só do momento do nada, estás a ver? Como também é uma questão de trabalho. Tu quanto mais fizeste um beat ou escreveste uma letra, mais vais melhorá-la a fazer. Portanto, obviamente vais ter dificuldade em entrar, obviamente que ao início vai soar mal, mas com o tempo vai sempre melhorar. E uma cena que ajuda bué é também tu lançares para teres a opinião das pessoas que vão ouvir. Ou pelo menos mostrares às pessoas à tua volta para tu melhorares também como artista ou como que quer que sejas, né? E isto funciona com tudo. Tu Há uma questão começas em 2014, e onde é que vais buscar a tua inspiração? Epá, se formos buscar de artistas. Surge? Não tens Epá, ninguém na tua família? Não. não, imagina, tenho, a minha mãe sabe cantar, tipo, é afinada. O meu tio era músico, mas nunca na vida falei com ele sobre como é que se escreve músicas, estás a ver? Yeah. Foi uma questão de tipo, pá, obviamente que as minhas primeiras escritas é tudo a tentar rimar, pelo menos. Estás a ver? Era tipo acabar com ar e tentar mudar ali a frase do tipo para acabar com ar também, para acabar com o verbo. Yeah. Imagina, rimar amor com dor, ou então trocar em vez de ser eu vou-me sentar, é eu sentar vou. Estás a ver? Trocar este tipo de frases só para forçar a rima com o verso de cima. Sim. E obviamente sim. vai sempre acontecer ao início, não há hipótese. Mas Yeah. e 2014 foi um ano muito puxado em termos pá, foi quase foi nono ano, foi quase a mudança para o décimo para mim. Sim. Portanto, foi o último ano letivo. Sim, 14, 15 anos na altura, né? Yeah, a altura em que se troca de curso e não sei o quê, em que tu escolhes o curso que supostamente segues depois na faculdade. Pá, e tinha muitas cenas na cabeça. Eu já escrevia bué, eu escrevia todos os dias não era um diário, era um caderno que eu tinha. Nem era tipo poesia nem nada, era só escrever sobre o dia. Pá, e acabo por tentar transformar isso em rima. Também tinha os artistas que eu ouvia na altura que me motivavam também a ser como eles, estás a ver? Que eu queria ser como eles. Agora não tanto, agora não quero, mas na altura queria. E obviamente que isso depois motivou-me a ir buscar beats à net na altura e ouvir beats na net e tentar rimar por cima. Mas eu não sou Sim. rapper, tipo, eu digo rimar.
toda a gente já teve um momento em que entra num estado que se chama o estado de flow, ou seja, em que tu começas a pôr o trabalho e a criatividade no mesmo sítio, em que começas No início acredito que fosse bué difícil entrar nesse estado, ou seja, quando fosse para te sentares, nem sempre as coisas saíam e às vezes estavas na rua e começavas a pensar em rimas muito boas e não tinhas como escrever. Portanto, há sempre essa dualidade, não é? Agora é mais fácil porque temos os telemóveis, estás a ver? Sim. Depende, aqui em 2014 tinha o quê? Tinha um Nokia, não tinha bloco de notas. Agora, pá, chega, tens a ideia, escreves pelo menos no papel, estás a ver? Eu tenho uma cena no telemóvel, um bloco de notas específico que é versos à toa, estás a ver? Que eu me lembro na rua, escrevo o verso, que pá, eu sei que um dia posso usá-lo e meto dentro de uma quadra. Uma quadra ou uma estrofe. Yeah. JJC, de onde é que vem este nome artístico? Epá. Ou como eu digo, JJC. Aí, vai da gente, JJC, vai da gente. Ou às vezes metem o C depois do J. Epá, eu na altura, quando comecei em 2014, eu chamava-me Castro, estás a ver? Era, um nome era o meu nome. Só que eu comecei a pensar que eu não quero associar as minhas músicas à minha pessoa, ao meu ser pessoal, estás a ver? Tipo, eu quero que as minhas músicas sejam associadas ao artista e não a mim mesmo. Apesar de, obviamente, aquilo que eu cantar ser a minha vida, não quero que. Epá, a cena de tu dizer, esta música é do Castro. Não, puto, para mim Castro é quem me conhece e com quem eu me dou. Estás a ver? E eu estava sentado no café com amigos meus e fiquei, puto, eu preciso de um nome, preciso de um nome artístico. E o Paulo fica tipo, mano, o teu segundo nome não é Blank, eu não vou dizer qual é que é o meu segundo nome aqui, estás a ver? Que é uma... Podes Não, dizer. não posso, nem Não, vou. podes dizer, tens de dizer Eu agora. sei que posso, não vou. Mas imagina, Olha que o não meu é uma segundo coisa nome. que possa ser usada contra ti, o teu segundo nome, propriamente. Porque qualquer Não, pessoa não que tenha pode. acesso à tua carteira pode ver o teu cartão de cidadão. Ninguém tem acesso à minha carteira que eu não saio com ela de casa. Ah, confinamento. Sim, Não, mas não, nem continua. isso. O J é do meu segundo nome que eu não vou dizer qual é que é, estás a ver? O J é de João, que é um amigo meu que morreu. E eu peguei a primeira letra do nome dele. Pai. Pronto, foi um amigo bem, bem importante para mim na altura. Para mim e para toda a gente naquela escola, no geral. E o C de Castro, como é óbvio. Ao menos tem lá tipo o C, que é referente ao nome Castro. Ao início. E eu lembro-me que este álbum, Três Pensamentos, vem exatamente fruto de um momento em que tu estiveste muito sozinho e a pensar muito sobre a morte. Não é? Não, foram muitas misturas, não é? Não sei se tu queres entrar nesse pântano de emoções, porque eu próprio te acompanhei nessa altura e fomos trocando algumas ideias e eu próprio fui dar uma ou duas voltas contigo. Mas quando tu começas a pôr no papel o que sentes, quão mais fácil fica? É um alívio. Não digo um alívio, mas o que é alívio não é tu meteres no papel. O que é alívio é tu estares a tentar fazer a cena, tu gostares daquilo que estás a fazer e sentir-te útil e produtivo. Estás a ver? Obviamente que ajuda o facto de estás a escrever sobre aquilo que estás a passar no momento, mas aquilo que me fazia mesmo sentir bem é eu ter concluído algo que eu comecei, que naquela altura era bem complicado para mim, pela fase mental com que eu estava, estás a ver? Ainda por cima, pá, secundário, o secundário é bué da rijo, tipo, é bué duro o secundário, estás a ver? Sim, porque temos de entender que quem entra no secundário ainda não é adulto nem é criança. É ali um misto em que deles é exigido uma performance boa, mas ao mesmo tempo ainda não sabem gerir não só os seus sentimentos, a carga de trabalho. E eu lembro-me das conversas que nós tivemos várias vezes em como
às vezes gerir aquilo que é um curso secundário com aquilo que é o conservatório, com aquilo que é a minha vida pessoal, os meus amigos e tudo, é difícil, pá. E não há um curso para isso, não é? Tu não podes tirar uma aula para aprender a fazer isso. E muitas das vezes aquilo que acontece e que te aconteceu a mim e de certa maneira também me atingiu a mim, mas não da mesma forma, é a depressão. É entrar num estado em que nós ficamos esgotados. E às vezes as pessoas entendem a depressão como sendo ver tudo pela negativa e tudo é mau e não sei o quê, porque de certa maneira tem um pouco disso, mas é principalmente o desgaste. É principalmente o burnout. É o desgaste e o não saberes lidar com as cenas e o crescer. Obviamente que o crescer sozinho, como tu disseste, nós éramos miúdos mais gordos, estás a ver? E os miúdos são cruéis, estás a ver? Não há hipótese. Tipo, tu Sim. tens o dedo apontado se fores um miúdo gordo na primária. E não é por mal, é só mesmo uma cena de ser criança. E tu cresces sozinho e tu habituas-te a estar nessa solidão, por assim dizer. E quando estás nos teus problemas, tu acabas por não querer falar sobre eles com ninguém, porque tu sentes, epá, se na altura não queria saber, porque é que deveriam de querer saber agora? Estás a ver? Sim, eu às vezes tenho uma coisa da qual me orgulho muito, que é o facto de conseguir canalizar estas dúvidas e estes dedos que me apontaram ao longo dos anos, não é? Tentar usar isso como combustível, tentar usar isso um bocado como motivação. Ou Claro, seja, claro. olha lá, não sei quantos que duvidou daquilo que eu poderia ou não poderia fazer. Olha, se calhar vou tentar usar isso como motivação, vou tentar mudar. Mas isso é muito difícil quando nós estamos sem energia. É muito difícil Uhum. tentar mudar a perspectiva quando nós estamos já a ficar sem bateria mesmo. Já estamos a parar de andar quase. Pá, Tiveste algum e eu digo, momento em que conseguiste pausar? Ou em que te pausar, obrigaste a pausar? pausar o quê? Pausar o quê? Tudo. Do tipo, olha, eu agora vou ter de tirar uma semana e não vou. Ou então Não, várias fechaste-te em vezes. casa e tipo, olha, esta semana não há amigos. Várias vezes. Várias vezes. Ainda hoje faço isso. Ainda hoje faço isso várias vezes. Tipo, afasto-me das redes sociais no total. Não aviso sequer, só vou embora. Tenho sempre 2 ou 3 amigos com quem falo, porque é sempre aquela ligação que tu tens com eles, estás a ver? Uhum. Mas de resto, várias vezes eu meto a pausa na vida mesmo, em tudo. Não deixo de, obviamente, estar a fazer aquilo que eu gosto, que é música, mas várias vezes afasto-me, várias. Se é saudável, pá, não, mas faço. Eu não diria que não é saudável, porque às vezes nós precisamos mesmo de tirar o pé do acelerador para conseguir olhar à volta. As pessoas pensam que a vida, e eu próprio já caí nesse erro durante quase todos os anos que eu tenho de existência, que ainda são muito poucos, pensam que a vida é uma linha direita em que nós temos um objetivo, eu vou ter isto, eu vou fazer aquilo e depois, olha, morro. É verdade, eu vou morrer. Mas nós temos de saber e temos de ter a capacidade de tirar o pé do acelerador para olhar um bocado à volta, pá, e perceber onde é que eu estou, quem é que eu tenho, quem é que eu não tenho, quem é que já se foi, quem é que ainda está, o que é que eu vou fazer, para onde é que eu estou a ir para o lado do sol, estou a ir, o sol está atrás de mim. Nós temos de ter a capacidade de olhar à volta e entender isto tudo. E daí surge uma curiosidade minha, que é, tu usas estes momentos de introspectiva como possíveis frutos para a música, ou seja, For sure, inspiração. for sure, for sure. Tipo, não, nunca deixo lá estar de escrever no meu caderno, estás a ver? Tipo, que o dinheiro que eu mais gasto num ano é canetas e folhas. Está sempre a escrever. E eu gosto mesmo de escrever com caneta. Não, eu não gosto muito de escrever no telemóvel. Escrevo no telemóvel quando é tipo ideias que vêm em verso à toa do nada. Sim. Mas, claro que meto, principalmente no estilo de música que eu abordei nestes 2 álbuns que saíram, três, com o 13 Pensamentos, que entretanto já não existe. Mas foi os temas que eu abordei nestes 3 álbuns de originais. Tenho um álbum de covers, mas que não conta para o tipo, para a criatividade, né? Não deixa de ser Sim, guitarra e mesmo voz. assim, olha que fazer um cover não é nada de
fácil, não é? Porque... Não é, mas não tem muito a ver com a minha vida, estás a ver? Tipo, Mas eu cantei lembro-me, porque gosto de cantar. eu liguei-te e perguntei, então mas porquê covers? E tu, eu queria pôr num sítio as músicas todas que eu gosto. Era mais ou E eu do menos tipo, isso. sabes o que é uma playlist? Não, mas há músicas que não, tipo, imagina, há músicas que não, que ou estão no Spotify, a gente não tem Spotify, ou está no Apple Music e não tem Apple Music, SoundCloud é de borla. SoundCloud está Yeah, lá. yeah. Não, eu percebo, e há muita gente que. Eu, pelo menos, eu tenho Spotify Premium, porque a quantidade de conteúdo áudio que eu consumo vale a Sim, pena o claro. dinheiro que eu pago. Sim, eu Estás também a tenho, eu ver? também tenho. E a maioria das pessoas não tem, então às vezes tem de estar a levar com anúncios e o caraças. Yeah. Portanto, eu Isso é às bué da vezes chato. nem sei o que é a experiência do pessoal que está a ouvir o podcast no Spotify. E, aliás, se vocês todos estão aí a ouvir no Spotify, digam-me como é que é ter anúncios. Mandem-me mensagem e se for muito chato, nós pensamos numa maneira. Eu vou Pá, pensar numa maneira. eu nunca tive Spotify não pago, estás a ver? Uhum. Assim que eu vi na hipótese de poder pagar o Spotify, Yeah. obviamente que fui logo de cabeça. Yeah. E aí, imagina, o SoundCloud também houve uma altura que teve anúncios. E essa altura estava-me a chatear, bué, porque o SoundCloud era uma plataforma onde metia artistas underground, artistas que estavam só no quarto a gravar, whatever, davam upload na música, estás a ver? Grátis. E o SoundCloud, a ter os anúncios, estava a tentar lucrar com isso. Pá, eu acho que os artistas, no geral, estão-se a cagar para o dinheiro que o SoundCloud paga a eles. Ou paga-lhes, no caso, mau português. Sim, porque se eu quisesse fazer dinheiro, iria pôr noutra plataforma, não é? O SoundCloud acho que é um Tipo, bocado uma plataforma de streaming em que eu coloco lá exatamente para poder mostrar isto à minha avó ou poder mandar o link e o meu, não sei, o meu amigo de não sei onde conseguir ouvir tranquilo. Porque às vezes eu sei isto, não é? No outro dia eu estava com a minha namorada e fui ao telemóvel dela e clico no YouTube e para exatamente ouvir como é que é o meu podcast, não é? Porque ela uhum, não tem YouTube Premium, não tem Spotify Premium, não tem nada disso. Então eu clico e aquilo aparecem dois anúncios de 15 segundos e eu fogo, pá, isto já yeah, yeah, estraga. Isto já yeah, estraga. E se eu ativasse a monetização dos vídeos, estás a ver? uhum, Ainda tinha mais anúncios durante o mês. Imagina 10 em 10 minutos teres um anúncio no podcast em yeah, que yeah, ouves yeah, yeah. falar de um detergente da roupa qualquer. E depois YouTube agora ainda. estica-se. O YouTube está-se a esticar muito. Puto, dois E, anúncios seguidos do nada, mano. sim, sim. Mas eu compreendo também o lado deles fazerem dinheiro, né? Aquilo é um monopólio gigante, né? Mas Yeah, há mas há limites, há limites, mano. limites Limites, mano. e tudo. Isso depois seria uma conversa completamente diferente. Qual é que é o grande poço de imaginação e de inspiração que tu usas? Não, puto, obviamente, tipo, aquilo que eu passo na vida é o maior, é onde vou buscar mesmo ali, tipo, ao fundo. Às vezes lembro-me de cenas bué, tipo, que se eu contasse cá não era tão interessante, estás a ver? E torno-as numa. Não é exagerá-las, porque obviamente eu estou a contar as cenas como são, mas se calhar até a minha insegurança a falar, a dizer que não interessam, e daí essa conversa que nós tivemos há bocado, se ninguém quis saber porque é que agora iriam querer saber, estás a ver? Sim. Um, e epá, torná-las musicais, a mim pelo menos é uma forma que eu tenho de desabafar. Agora, se me perguntares o meu processo criativo, produzo com o Morani neste momento, estás a ver? Uhum. Com o David. Um, Pá, e enquanto às vezes eu canto uma melodia, descubro os acordes no piano, estás a ver? A melodia vem tipo random, vem a melodia que eu acho que fica fixe, descubro os Uhum. acordes, mando-lhe um sample, tipo, gravo um sample para ele e ele acrescenta os drums. E depois, enquanto estou a ouvir a música, estou com os fones e estou tipo, sei lá, estou tipo a andar de um lado para o outro no quarto, ou estou tipo a encestar bolas no mini cesto de basquete que tem aqui e tipo a pensar em formas de como de descrever. Outras vezes vou ao caderno ver aquilo que tenho lá escrito. Ou vou às versos à toa, por exemplo, buscar algum tipo de conteúdo que eu acho que encaixasse bem. Pois é uma questão de métrica. Nunca pensaste em adaptar poesia, por exemplo, do Pessoa a uma música? Nunca Eu já o pensaste fiz, em. Já o fizeste aonde? já o fiz. Na EPI, Não me disseste. vamos falar Não me disseste. Estava para falar houve um isso. trabalho português, houve um trabalho português sobre o Fernando Pessoa, em que nós tínhamos que tornar
a poesia dele noutro tipo de arte, estás a ver? Adaptar a outro tipo de arte. E houve gente que fez vídeo, houve gente que fez teatro e eu fiz música, que toda a gente ficou bué à toa na altura porque eu estou em multimédia, porque é que eu vou estar a fazer música quando há curso de produção musical. Yeah. Mas, eu fiz, eu musiquei o poema. Tipo assim, os trabalhos supostamente eram em grupo e eu disse à setora que queria fazer sozinho. Porque ninguém na minha turma, ninguém na minha turma na altura tinha, tinha tanto gosto por fazer música como se calhar agora tem alguns, estás a ver? Tipo 2 ou 3 na altura andaram comigo. Sim, E eu musiquei o poesia de Fernando Pessoa. foi. Então eu faço-te uma pergunta e tu mas eu já fiz isso. Mano, tipo, pá, desculpa, mano. Então, eu, por exemplo, atuar em Nova York. Aí, calma lá, boy. Então agora também Foste tens de mesmo, dizer, epá, foste então mesmo a já pé fiz juntos. isso. Foste mesmo a pé juntos, mano. Porque Já calma fiz lá, isso. é que calma lá, para quem não conhece esta personagem, isto é o Miguel o Castro, né? Ele é a pessoa mais imprevisível que existe. Porque eu ligo-lhe, passado 4 ou 5 meses sem falar com ele, ou sem qualquer tipo de contacto, ele vem, então o que é que estás a fazer? Então, olha, agora vou lançar 2 álbuns no espaço de um mês e vou fazer isto um ano antes. Então, meu, como é que estás? Está tudo bem? Ah, sim, voltei agora de Nova York, estive lá a dar um concerto. Eu, hã? Hã? Explica. Não foi, estive lá a dar um concerto. Foi, eu estive lá e dei um concerto, Férias. estás a ver? Sim, eu estive lá de Tipo, férias e por acaso dei um yeah, concerto. foi mais ou menos isso. Tipo, eu fui lá de férias com a minha família e eu pensei, pá, uma coisa cá nos Estados Unidos que não há muito em Portugal é o valor pelo artista em crescimento. Estás a ver? Uhum. Em Portugal não dão muito valor aos local artists e muito menos tipo a quem não é conhecido. A não ser Yeah. que tenhas um grande grupo de seguidores nas redes sociais, muito Um contacto dificilmente, muito bom. ou um contacto muito bom, muito dificilmente sem trabalho vais conseguir ter um hit muito grande. Uhum. E em Nova York, que foi onde eu fui, pronto, nos Estados Unidos no geral, eles dão muito valor aos artistas que estão em crescimento, que estão a fazer a cena deles no SoundCloud, principalmente. Lá ouve-se muito mais SoundCloud, porque apesar de cá estar a melhorar. E eu pensei, deixa-me ver se há sítios onde eu possa tipo, ir cantar. Yeah. Hum, porque sim, porque posso, porque quero e porque escolho. Yeah. E procurei sítios para ir. Entretanto, mandei mail a reservar para ir, mano. Fui, dei um concerto em Brooklyn, mano. Foi lindo, porque acho que aqui é um português, mano. Um gajo de um país que eles, se calhar, nem sabem que existe na altura, tipo, Yeah. esquece. Muita gente nos Estados Unidos não sabe que Portugal existe, é normal, somos um país bué da pequeno. Também nós não fazemos ideia de há muitos países que existem por aí. E ver os gajos, tipo, a respeitar-me, não no sentido de sou o maior, mas a respeitar-me no sentido mesmo humano, no sentido de ética. Sim, Tipo, tu este gajo é falavas um com eles, artista, vamos eram ouvi-lo. bem simpáticos contigo, mano. E houve uma parte em que eu disse para toda a gente se baixar, para saltar no drop, mano, e eles fizeram isso comigo, estás a ver? E nem sequer nunca tinha ouvido a minha música, nunca tinha ouvido. Isso foi, pá, quem me dera que em Portugal houvesse mais esse valor, estás a ver? Sim, mas também porque lá há uma apreciação dos próprios artistas maiores, dos grandes nomes do rap, do hip hop, da indústria musical em geral, mas nota-se mais nessas áreas. Por exemplo, o Russ. Tu ouves o Uhum. Russ, uma em cada 3 músicas dele tem pelo menos metade a falar do quão difícil foi o seu upcoming. Ou seja, até Uhum. ele ganhar os primeiros 1000 seguidores ou até ele ganhar o primeiro milhão, Yeah. isto é se não for quase todas as músicas, percebes? Porque eles próprios reconhecem o quão difícil é o caminho para chegar ao topo. Quando Yeah, tu yeah. ouves um G-Eazy, o que quer que seja, um grande artista dos Estados Unidos, ou que Yeah. produza conteúdo lá, muitas das vezes eles próprios fazem conteúdo que mostra apreciação a estes Yeah, 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 yeah. underdogs, estás a ver? Em Yeah. Portugal, eu não ouço ninguém, mas não ouço mesmo ninguém a falar na televisão ou o que quer que seja. Do tipo, sim, o caminho foi muito difícil e nós devíamos dar mais valor aos Yeah. artistas de baixo, porque fala-se muito do papel da cultura, fala-se muito do papel da música na sociedade, mas muitas vezes falta a apreciação por isso.
E Sim, sim, sim. não se tem completamente compaixão em relação àquilo que é o trabalho que dá, porque a maioria das pessoas também não entende a questão, não estudou ou nunca teve contacto com este meio. E a questão também passa por aí, não é? E pá, e das duas, uma, nesta aqui, das duas, uma, ou eu estou muito fora do mundo da indústria, ou então só pode ser verdade que é, eu vejo muito pouco, mas muito pouco mesmo, artistas com nome já em Portugal, a querer apoiar artistas em upcoming, mas nem acontece, mas normalmente são pessoas que já eram próximas, estás a ver? Sim, Tipo, sim. não foram pesquisar o SoundCloud de artistas portugueses e pensaram, não, puto, este puto tem potencial, vamos lá, mas é ajudá-lo. Yeah. Por exemplo, E, o Mishlawi lança umas 4 ou 5 músicas muito boas. yeah, mas lá é dos meus Um, artistas favoritos. ele depois vai para a Rússia, onde eles realmente dão valor ao seu trabalho, e ele próprio fala um bocado sobre isto numa entrevista que ele deu, já não sei onde, em que ele diz: eu senti-me tentado, estás a ver, a viver na Rússia, porque lá eles davam-me valor. Lá Yeah, eles sabiam as músicas de cor. Lá eles ouviam. Se eu publicasse uma coisa em como estava numa cidade qualquer russa, apareciam lá 300 ou 400 pessoas atrás de mim. yeah, E eu lá tinha valor. E até que ponto é que eu deveria perseguir ter esse valor em Portugal, não é? Até que yeah. ponto? E depois ele aposta na carreira em Portugal, fica na Bridgetown, que é a label, não é? A produtora de Para mim é a música. melhor label em Portugal. Em termos de apoio a Yeah, artistas, é yeah, yeah, muito, yeah. muito boa. Que produz, por exemplo, o Plutónio, Richie Campbell, Mishlawi, Aliás, o Richie Son. Campbell é um dos criadores da Bridgestone. Sim, sim, sim. Portanto, só o nível de qualidade, e não só de qualidade, mas sim de apoio, é muito Yeah, grande, e isso yeah, é yeah. necessário construir essas pontes, porque estávamos a falar há bocado e tu tinhas visto o mesmo documentário que eu sobre o Notorious B.I.G. Yeah, 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 yeah. Há ali uma coisa naquele tipo de cultura underground que se chama criar as suas próprias labels. Ou seja, juntam-se 4 ou 5 macacos e de repente eles fazem uma label e começam a produzir-se uns aos outros. Estás a ver? Ou então, não sei se tu chegaste a ver aquele sobre a vida do Dr. Dre. Não, ainda não, eu quero bué ver esse também, ainda não Esse está cheguei a ver. muito bom e ele fala sobre exatamente a criação das 3 ou 4 labels que ele fez ao longo da vida e o papel de cada uma delas na altura e para quem é que era para apoiar. Eles criam aqueles nichos de artistas para Yeah. apoiarem-se todos uns aos outros. Estás a Yeah, ver? yeah, yeah. E olha, falta muito isso em Portugal, tipo, em Portugal e por acaso em muito lado do mundo. Os artistas querem muito fazer colaborações com artistas maiores. Claro, válido, não é? É um artista que tu ouves e obviamente tu queres fazer com eles. Mas falta muito o querer crescer com pessoas que estão na mesma fase que tu. Estás a Yeah, ver? yeah. O apoio entre eles. Pá, eu por acaso ultimamente tenho tentado fazer isso. Tenho uns featurings combinados com gente da América, com servers de Discord e não sei o quê, tipo, que estão na mesma fase que eu, estás a ver? Em crescimento, em puro crescimento de cloud, por assim dizer. Sim. E eu acho que isso também ajudaria bastante. Um dos meus sonhos é criar uma label minha. Yeah. Por exemplo, as pessoas não veem isto de uma maneira tão estupidamente simples quanto eu, não é? Mas a criação dos One Direction tem um propósito, estás a ver? E Claro. tu que dizes que eu tenho só exemplos bem estranhos, tenho um exemplo bem estranho que são os One Direction, em que juntam ali 5 ou 6 gajos, estás a ver? Que sozinhos, Uhum. muito provavelmente não queriam ter uma carreira a solo como deve ser, mas juntam-nos e eles fazem um trabalho conjunto. E acho que é muito importante haver esta noção de coletivo musical, este coletivo de criação, do Sim. que uma perseguição a solo. Porque até que ponto é que o Russ não tinha conseguido chegar muito mais longe, estás a ver, se ele Yeah. não tivesse tentado fazer aqueles primeiros anos todos sozinho, estás a ver? Pá, a cena é Se tipo, ele tivesse encontrado outros 2 ou 3 Russ na altura, pá, a percebes? cena é tipo, o Russ é Atlanta, estás a ver? E ele diz muitas vezes nas músicas, tipo, se ninguém fizesse por mim, aliás, se eu não fizesse por mim, ninguém faria. E o gajo teve ballin por 3 anos seguidos a lançar músicas todas as semanas, estás a ver? Isso é um workflow, puto, é um caso raro.
Eu não consigo escrever uma música por semana. Não consigo, nem sei como é que este gajo o fez. É. Não, e ainda hoje continua com o mesmo ritmo, quase. Ele não lança Quase o todas as mesmo ritmo. semanas, mas tipo Se 2 em não 2 é... semanas ele sai uma música. E mesmo se não é tipo música nova, o gajo está a lançar o videoclipe, estás a ver que dá trabalho também. O Fogo. gajo não para, o gajo está sempre a trabalhar até. E o business mind dele. Pá, o gajo é um. O gajo é um merdas. Tipo, em termos de personalidade, ele. Pá, se eu gostava de conhecer, pá, claro, gostei bué. Mas Mas que ele principalmente às vezes. pela capacidade de trabalho e de organização que ele Yeah, tem e de criação, yeah, não é? yeah. Mas Mas ele eu é. compreendo o que estás a dizer, sim. Não é pela Mas como pessoa ele. em si, não é? Como ele. Não, também é porque o gajo tem uma mente bué certa, bué. Uhum. Pá, ele quer daquela maneira e vai fazer. É mais a cena do tipo. Ele diz que faz a primeira parte dos concertos dele. Aliás, que ninguém faz a primeira parte dos concertos dele porque ninguém merece. Só ele é que merece aquilo que ele conquistou. E eu acho que isso é um bocado tipo, bro, epá, Não nem queres toda a gente. partilhar? Yeah, tipo, não quer partilhar nem um bocado. Mais ou menos isso. É tipo, bro, está bem que fizeste tudo sozinho, parabéns, mano. A sério, parabéns e eu fico feliz porque tu de facto és bom naquilo que fazes. Ninguém pode tirar no fim do dia o mérito que tu tens nas músicas que tu fazes E é e no verdade. quão consistente tu és. Mas pá, sei lá, já que tu sabes o que é crescer e que é difícil tu cresceres como artista, estás a ver? Dá ao menos tipo, nem precisas fazer a primeira parte, mas pelo menos dar o apoio, estás a ver, psicológico Eu nem digo a quem isso. está a Eu crescer. nem digo que ele tente fazer uma coisa. Eu digo que ele faça menos outra. Que é, se calhar, deixar de pôr-se tantas vezes num pedestal. Porque é verdade que ele tem todo o mérito do mundo, meu. E ninguém lhe tira Sim, aqueles sim. 3 ou 4 anos de trabalho em que ele estava enfiado literalmente numa Yeah, cava a trabalhar 2 trabalhos e sem dormir só a produzir. Estás a ver? yeah, Ninguém lhe tira o trabalho todo. Mas agora, ele não se pode pintar autorretratos dele e pendurar na sua própria casa. Do tipo, até que ponto é que isso faz feliz uma pessoa, não é? Também yeah, yeah, yeah. somos nós os dois aqui para estar a julgar a felicidade dele e Claro, etc. claro. Aliás, nem Mas, julgo, mano. Fico bué da feliz, mano, por ele. Fico bué da feliz mesmo. exatamente. Mas há um limite para colocar-nos a nós próprios num pódio. Porque é verdade que tem de haver uma autovalorização da Yeah, nossa persona, do trabalho que yeah, nós yeah. fazemos e dos objetivos que nós alcançamos, porque tu próprio, eu não te deixo que quando eu estou ao telemóvel contigo, ou quando estou a falar, ou quando estamos a beber um café e tu, sim, mas eu não tenho muito pessoal que ouça as minhas músicas, eu assim, calma lá, quantas pessoas é que ouvem? Tipo, 1000 e tal ouviram, não sei o quê. Eu tipo, bro, calma, tipo, self-acknowledgement, estás a ver? Ou seja, porque às vezes quando nós estamos na nossa própria pele, facilmente nos confortamos com isto. Não é confortamos, mas tornamos confortáveis. Estás a ver? Em Sim, relação a isso. É preciso às sim. vezes puxar-nos para a terra e às vezes também é preciso levar-nos um bocado para o céu, não é? É Yeah. preciso os dois, é preciso saber gerir os dois. Mas é pá, o ter 1000 pessoas a ouvir-me, em média são tipo 600, 700, mas 1000 pessoas a ouvir-me para mim, tipo, bro, não é indiferente. Obviamente que eu fico bem feliz que ouçam e que muitas delas até me digam que se identificam com as letras que eu escrevo. Estás a ver? Porque faz sentido que eu não estou sozinho. Mas é mais tipo, pá, eu faço isto porque gosto, mano. Eu faço isto porque quero. Porque estou-me a cagar para números, estás a ver? Estou mesmo. Eu gosto de me sentar, escrever, cantar aquilo que eu escrevi. Acima de Yeah. tudo, tanto que eu tenho o plano B. Tanto que o meu plano B, se caso a música não dê certo, é este ano entrar na faculdade e tirar psicologia. Estás a ver? Sim, sim. Porque fazer música é uma cena que me dá prazer, mano, mesmo. E é uma cena que eu não tenciono parar. Tu falas-me de um plano B e no outro dia eu tive uma conversa com um amigo meu que é até que ponto é que não poderá ser vantajoso nós tirarmos todos os planos B da nossa vida, ou seja, fazer tipo um burn all the bridges, só há este caminho, se é este o meu sonho, eu vou seguir por aqui, estás a ver? Se tu queres tipo, seguir o mundo da música, por que não viver, comer e respirar para isso, estás a ver? Ou seja, cortar tudo o que é o resto dos planos para fazer com que isso seja a única opção. Isso pode ser viável para umas pessoas, há outras pessoas que não. Não, eu percebo e ainda concordo com isso, estás a ver? Às vezes o plano B estraga porque tu estás também focado, perdes todo o foco no plano A para teres o plano B pelo menos certo, estás a ver? Uhum. Mas eu acho que há casos em que o plano B tem que entrar. Quando
tem a ver com a tua vida, quando tem a ver com o teu futuro. Sim, eu Imagina, também acho. imagina, eu podia respirar, viver música, mas lá está, é uma cena bem certa, ainda por cima eu nasci em Portugal. Então, o foco, o meu plano B, o meu foco é a música, mas eu preciso do plano B, para o qual eu também me vou esforçar, estás a ver? Para pelo menos ter a certeza que, pá, que vou conseguir pagar as contas no final do mês, que é acima de tudo é o que toda a gente quer, né? É muito giro ser rico, mas acho que no fundo toda a gente quer é ter as contas pagas e não ter preocupações. Yeah. Não, acho que sim, acho que sim. E é obviamente viável ter um plano B, mas a maioria das pessoas, como tu estavas a dizer, foca-se no plano B e esquece aquilo que é o plano A. Porque pensa, Mas, mas calma lá, eu preciso, em vez de estar. Eu uso imenso esta analogia e peço desculpa àqueles que me ouvem e que tenham vindo a ouvir quase todos os episódios e que me já ouviram a falar nesta analogia, mas eu vejo a vida como se fosse um fio a uma altura enorme. Sabes aqueles gajos do equilibrismo que yeah, fazem equilíbrio lá no cimo dos prédios, em cima de fios? Eu yeah. vejo um bocado a vida assim. É verdade que nós queremos construir, em termos monetários e em termos de carreira, uma rede por baixo. Mas Uhum. se nós nos focarmos na construção dessa rede, nós nunca vamos produzir nada que é belo, ou seja, nós nunca vamos andar no arame, nós nunca vamos correr riscos, nós nunca Yeah. vamos fazer uma atuação que pode ser o porquê da nossa vida, não é? Yeah. Porque muitos de nós vivem para ter um momento de fama, um Uhum. momento de notoriedade. Yeah, 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 E yeah. há pessoas que nem o chegam a ter, porque conformam-se com o estabelecimento de um plano B, de uma rede. Compreendes? Yeah. Portanto, é verdade que é viável, mas às vezes nós temos de tomar riscos e temos de apostar neste Claro, plano A, que é fazer a nossa própria arte. claro. E eu não consigo me identificar de maneira nenhuma com aquelas pessoas que dizem: mas eu quero seguir uma carreira e quero fazer isto, não sei o quê, quero fazer o resto da minha vida toda isto. Eu compreendo, mas não me consigo identificar por uma única razão. Sei lá, eu onde é que eu vou estar daqui a 40 anos? Tenho Não, certeza isso é que não vai verdade. ser onde eu quero estar, ou onde é que eu imagino estar. Não, isso é verdade. O pessoal foca-se muito naquilo que quer ser no futuro, em vez de. Obviamente que é importante tu teres a ideia do que é que queres ser, mas foca-te mais no presente. Porque é a mesma cena, tipo, as pessoas querem ter six-pack. As pessoas, normalmente os rapazes querem ter o six-pack. Vão ao ginásio um dia e querem tê-lo, vão ao ginásio no sábado e querem tê-lo na segunda. Porque o Yeah. foco deles é ter o six-pack, não aquilo que vais ter que fazer no presente para o ter. Sim. Outra analogia que eu já usei demasiadas vezes. Não tentar olhar muito à frente. Tentar nos focar na direção. Desde que nós Uhum. estejamos a ir no caminho certo, continuar Yeah. assim. E dar passo a passo. Não olhar para a frente e ver. A muralha da China tem 1600 km de comprimento. É Yeah. verdade que é bué da grande, mas se tu não estiveres a olhar passo a passo, o degrau a degrau, pá, cais para o lado muito rapidamente e É uma, desistes. é uma cena tipo, tu podes olhar que queres ir para o Algarve, mas as estradas têm curvas, estás a ver? Tu não vais para o Algarve em frente. Uhum. Ou seja, há um caminho a ser percorrido até chegares ao teu destino. E há um caminho com o qual tu tens que te focar e estar à espera dos obstáculos todos que vão aparecer. Porque é normal, os obstáculos vão todos aparecer. Vão sempre aparecer. Mas Sim. não te podes só focar no destino ou naquilo onde tu queres chegar. Foca-te também na, naquilo que vais ter que passar por. Porque se tu te focares no destino e tentares fazer uma reta para o Algarve, vais bater em árvores, vais passar por cima de rochas, vais ficar sem pneu, vais chegar a Vais uma ficar altura que sem vida, né? vais cair de um penhasco e morres, meu. Ou então mesmo que consigas chegar ao Algarve, com quantas pernas? Estás a perceber? Yeah, Com yeah, quantos yeah. braços? Ainda tens cabeça? A questão é essa. E muita gente tenta chegar àquilo que é o seu grande objetivo de vida, seja ser médico ou ser bombeiro, e eu agora estou a usar aqueles exemplos que a sociedade nos dá, quase pré-concebidos, que Uhum. são pseudo-profissões certas, não é? Médico, bombeiro, polícia. Se tu queres ser isso a tua vida toda, certo, tudo bem, mas garanto-te que até chegares a esse sítio as coisas não vão ser assim tão lineares. E tu ainda vais Não, ter muitas tá dúvidas, lá. ainda vais ter de tirar muitos cursos, ou ainda vais ter E mesmo. de conversar com muita gente. E
ter a decisão feita antes de ter todas as cartas em cima da mesa é o erro que a maioria das pessoas comete mais vezes, não é? E mesmo chegar a esses empregos é shout out a polícias e bombeiros em Portugal, que as condições cá são más, são péssimas. As condições para a polícia em Portugal são tão más, mano. As pessoas criticam bué a polícia, eu percebo, né? Tipo, as pessoas que gostam de consumir drogas leves e sei lá, este tipo de cenas que parecem insignificantes, estás a ver? Obviamente que essas pessoas vão criticar a polícia, mas não têm noção da dificuldade que é ser polícia com o material que há cá e com as condições que há cá, porque é dos países, é dos piores países para ser polícia em Portugal, sinceramente, e é dos mais seguros, curiosamente. Sim, sim. Nós temos um corpo de intervenção em termos sociais, ou seja, bombeiros, enfermeiros, polícias, o que quer que seja, paramédicos, ambulâncias, whatever, são muito, muito, muito bons. Aliás, nós, pelo menos eu orgulho-me de dizer isto, mas na minha terra, em Vila Nova de Poiares, em Coimbra, temos... Conversa de Coimbra, puta. Olha, temos os melhores bombeiros sapadores do mundo. Tomas, Okay? puto. Toma que já foste, pai. Nós temos os melhores bombeiros do mundo. Mas a questão é que são tão pagos como os piores do mundo. Que o six-pack deles são latas de cerveja. Portanto, nem é só uma questão salarial, é mesmo materiais que eles têm, tipo polícia, e de condições e muitas vezes têm material que é reutilizado de outros guardas e outras profissões, tudo. Então, uma vez eu estava num sítio e eu perguntei, então, mas estes casacos todos são para quê? Nós vamos dar isso à esquadra. Vão dar à esquadra, mas isto não é material tipo de polícia. Não, mas eles estão a precisar de casacos. Devem estampar os logos ou assim. E eu, calma lá. A polícia não tem os seus próprios casacos, meu. Tem de estar a pedir emprestado, estás a ver, a um corpo de bombeiros. Tem o que é que os sapadores têm de estar a dar aos polícias e os polícias devem fazer o mesmo a eles e eles próprios têm de andar a dar material uns aos outros para sobreviver. Não há dinheiro suficiente para isso. Não há. E quantas vezes é que tu ouviste nas notícias sobre polícias a disparar? Como houve tipo nos Estados Unidos, tipo na Alemanha mesmo há pouco tempo. Não ouves, mano. Porque não. Os polícias têm as balas contadas, estás a ver? Eles dispararem é um processo. Dispararem uma bala é um processo bué da grande para explicarem o porquê daquela bala ter sido disparada. Sim. Em termos de burocracia é muito, muito, muito chato cá em Portugal. E eu percebo o porquê. É preciso um grande controlo, porque senão as coisas podiam tomar um rumo completamente diferente, percebes? E os polícias exatamente têm as balas contadas, por alguma razão não é? Porque senão se calhar chegavam e podiam andar a brincar aos tiros uns com os outros. Portanto, se calhar não é bem isso, mas imagina. Eu não sou a favor do porte de arma, como é óbvio. Mas também não sou a favor do porte de arma, claro que não. Está bem? Que tu achavas que eu era a favor do porte de arma, mas tu achas que eu quero matar alguém assim, mano? Não é uma questão de matar ou não. Olha, se tu tens a capacidade de matar uma pessoa com uma faca, também tens a capacidade de matar com uma arma, né? Tens uma faca em casa, não tens? Tenho, Francisco, mas repara, enquanto uma arma eu estou a 3 metros de ti, disparo, uma faca eu tenho que me aproximar e consigo defender-me mais facilmente de uma arma. Se tiveres pontaria, é só atirar. Se tiver pontaria, lá está, se tiver pontaria. A pistola também tens de ter pontaria. Mas é mais fácil tu desviares uma faca atirada do que. E a faca tem utilidade, que a arma não tem. Cortar carne. Eu sou uma pessoa que gosta de ser um bocado. Como é que se diz? Não pôr barreiras nenhumas. A ver? Não é que seja anárquico de maneira nenhuma, nem sou liberalista, mas eu gosto de dar liberdade individual total. E se tu. Porque para teres noção, e a maioria das pessoas não pensa nisto, ao tu ilegalizares uma coisa ou não o tornares legal, estás a criar milhares e milhares de mercados negros por trás, tráfico de armas, tráfico de drogas, e claro que se tu legalizasses tudo isso, todos esses mercados de tráfico iriam acabar e iriam fazer com que muitas vidas fossem poupadas. Isso é chacho. Isso é mentira. É mentira porquê? A erva na Holanda é legal.
tráfico continua a existir. Mas aqui em Portugal também é legal o consumo. Não, mas na Holanda é permitido a venda. E cá em Portugal também já há coffee Não, shops de venda tens de coffee erva. shops de erva, mas é de CBD, não é de THC. Sim, THC que é sim. o principal problema cá em Portugal. Porque na Holanda é permitido o THC e até tens space cakes lá. Mas Sim, o tráfico continua. mas claro, e o tráfico. E quando se permitir umas coisas, tudo o que for legal, então vão continuar a traficar disso e vão apostar nesses mercados, estás a entender? Porque se de um dia para o outro legalizarem tudo o que é tráfico de drogas e mercados de drogas e produções e etc., se calhar a criminalidade nesses mercados baixa, mas depois aumenta noutros mercados completamente diferentes, percebes? Tráfico humano, tráfico de armas, Yeah. tráfico do que quer que seja, estás a ver? E tráfico humano Yeah. não estou a falar tipo de escravos humanos, estou a falar mesmo das pessoas tipo, que são traficadas pelo mar Mediterrâneo, cenas assim. Portanto, há aqui muitas nuances. E que é uma Eu questão de saúde compreendo tudo o pública, que tu pá. dizes. Yeah. É uma questão de saúde pública. Tu gostas de dar liberdade às pessoas, está bem, mas nem toda a gente tem as cabeças que nós temos. Claro, claro. Olha que eu É hoje, esse o perigo, é esse o perigo. hoje ao almoço estava a falar com o meu irmão e isto é uma coisa que uma vez me disseram e eu acho que faz todo sentido, não é? Tu concordas que pá, aí 1% da população não tem a capacidade quase de decidir por elas próprias, certo? Ou seja, são quote-on-quote quase atrasados mentais. Aí, Estás a perceber? calma. Não é Eu atrasados percebo onde é que tu mentais, queres mas chegar. são Eu percebo, burros. sim, sim. Estás a perceber? São pessoas que Ignorantes, não mano, têm... ignorantes. São Ignorantes, já, ignorantes, sim. essa é a palavra certa. Mas pelo menos 1% da população, então, é pseudo-ignorante. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Eu acho que toda a gente concorda que uma em cada 100 pessoas acredita em teorias da conspiração todas malucas Claro. 1%. E se nós formos fazer as contas, então isso é pá, 100 mil pessoas em Portugal. Está a ver? E vá, mesmo Sim. que tu tires tudo o que são menores e só ficares com os maiores de idade, estás a ver? Imagina que são 6, 7 milhões, são 60 ou 70 mil pessoas. É É o muita suficiente, gente. é o suficiente, é o E tu suficiente estás a para dar ser. a capacidade a essas pessoas de traficarem drogas, traficarem armas, não sei o quê, já Yeah. estás a abrir outras portas que se calhar não querem ser I abertas. mean, tu nunca vais legalizar o tráfico, não é? Porque o tráfico, a palavra em si, é a venda Yeah. ilegal do produto. Tu podes legalizar as coffee shops como é, só que obviamente tem o controle do Estado, por exemplo, é como o álcool também tem, estás a ver? A cena é, pá, no caso de erva, é muito difícil tu legalizares a erva. É tudo muito giro, muita gente diz, puta, as drogas leves nem fazem assim tão mal e não sei o quê, e o álcool mata mais gente, pá, o álcool mata mais gente de facto, mas acredito que há muita gente também que conduz pedrada, conduz com estupefacientes Sim. No organismo. e no organismo, obrigado, estava a faltar a palavra. E enquanto comprovado que uma broca de erva, uma ganza, pode deixar pedrado, vá, um em cada três, vamos dizer assim, que é muita gente. Se um em cada três ficar pedrado com uma ganza e for conduzir, é perigosíssimo. Enquanto um copo de vinho, obviamente não te vai fazer mal. Eu nem bebo álcool, puto, eu odeio álcool. Sim, eu também não consumo, por exemplo. E outra cena, é muito mais fácil tu testares o nível de álcool no sangue de uma pessoa do que o nível de THC. Yeah. É por Porque isso que também não pode-se legalizar muito. Porque É tudo muito giro. O THC é facilmente absorvido também pelos músculos e tecidos moles no organismo, então há aí uma data de variáveis, porque o álcool concentra-se principalmente, é tipo 94, 95% no sangue, estás a ver? E fica na corrente sanguínea. Enquanto que o THC, não. E é tudo muito giro. A detecção é muito, muito difícil. É tudo muito giro e eu percebo as pessoas que consumam, dizem pá, isto é bem tranquilo, até me deixa bem disposto e eu nunca fiz mal a ninguém, nós estamos só aqui, nós nem sequer se tornamos violentos com isto, pelo contrário. Mano, é verdade, mas até que ponto é que está até que ponto, descontraído demais pode ser um perigo, não é? claro, não... Tipo, não faz mal, vou só andar aqui na beira do prédio, mas é tipo boeda de chill. Fora outra, eles... Cai. Fora outra, eu tenho amigos meus que dizem tipo isto nem faz mal e não sei o quê e eu fico mais concentrado quando consumo isto. Puto,
eu tenho amigos meus que estão burros, mano. Mas quando eu digo tão burros, é tão burros mesmo. Estão sem células cerebrais, eles estão lentos, não pensam como deve de ser. Só se E eu estiverem falar sobre o efeito, contigo, né? mas mesmo tanto que o sobre o efeito, também não é muito inteligente, estás a ver? Tipo, não é questão de serem burros, eles não são burros, são. Puto, têm a comunicação deles é lenta. Eles são muito lentos a Yeah. pensar, muito lentos a falar, muito lentos a fazer o que é que seja, porque estão sem células cerebrais, estás a ver? Portanto, aquilo Uhum. estraga-te, aquilo estraga-te de uma maneira que não tens bem noção se não Yeah. tiveres o cuidado certo. Yeah. Sim, e é verdade. Mais uma vez, tudo o que é em excesso traz Claro, perigos. é isso, é Tudo isso, o é que é em isso. excesso. Até, por exemplo, eu costumo dar um exemplo que é as drogas de performance atlética, ou seja, a testosterona, no caso Uhum. dos homens, Sim, nas sim, mulheres sim. também é principalmente a testosterona, mas há uma dota de drogas que são usadas para a performance atlética, para o melhoramento da performance atlética. Tudo o que é em excesso depois cria déficits em que eles literalmente depois não se conseguem levantar sem a ajuda de um braço robótico, cenas assim. Tu tens o caso do Ronnie Coleman, que foi o maior bodybuilder de sempre, um gajo que ganhou ao Schwarzenegger em termos de tamanho e tudo, se fosse contra o Schwarzenegger ainda ganhava. Ele hoje em dia está numa cadeira de rodas quase, estás a perceber? Yeah. Porque a quantidade de treino e de esteroides que ele tomou fez com que ele ficasse literalmente quase sem se mexer. Sim, isso também vais para outro ponto, que é, não é só a questão da droga. O desporto de alta competição faz mal, mas mal que dói, estás a ver? Tipo, tu tens gajos que acabam as carreiras, pá, pessoas que dizem que beisebol é para meninas, o braço do gajo que atira a bola esquece, está acabado. Aquele braço, mano, tem os tendões todos trocados. O basquete também, que não podes tocar, o pulso está a fazer o efeito na bola, também está todo acabado. Golfe, por exemplo, as costas Sim, dos gajos de golfe eu são, não era capaz são de ser rebentáveis. atleta de alta performance, porque depender do meu corpo para fazer o meu pão, estás a ver? Pá, era lixado. Imagina que Epá, de um dia para o outro tu torces o pé e já não podes fazer uma coisa qualquer e de repente faltas à competição de não sei o que era o que te pagava as contas para o ano todo. Tipo, sim, 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 portanto, claro. eu admiro imenso os atletas de alta performance e por isso é que muitos deles, acho eu, recorrem àquilo que são os patrocínios, não é? E aliás, Claro, para não claro. dar grande spoiler, mas nós, num dos próximos episódios, vamos ter aqui um atleta, barra antigo atleta, não é? Portanto, vamos depois ver. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, SoundCloud, Spotify, YouTube, todas as plataformas de streaming, na verdade. Todas mesmo. Sem exceção. JGC? JG... J espaço J e C pegado ao J. JAY. De qualquer das formas, vai ficar tudo na descrição, vai tudo ficar bem identificado. Sigam-no, a página pessoal dele é 5am. Underscore.5am underscore. Yeah. E é isso, olha, isto aqui poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas. Nós devemos de voltar um dia, meu. Devemos de voltar um dia, mano. Sim, e o que eu planeio é exatamente deixar de ter uma estrutura em que tenho de fazer 45 minutos só, porque às vezes acho que tenho mais coisas a falar, às vezes não quero fazer sequer tanto tempo, porque o convidado pode ser mais chato e eu posso não estar a Yeah, gostar yeah, da yeah. conversa, ou o dia pode não ter corrido mal e se calhar não queria publicar esta semana, publico só na próxima. Yeah, yeah. Então fazer mais freestyle, acho que vai ser necessário. É isso. Obrigado a todos os que nos tiveram a ouvir até agora. Vão ver o álbum que ele está para lançar e daqui a um mês temos outro. E acho que nessa altura em que tu lançares outro, eu volto a convidar exatamente para vires falar sobre aquele que Yeah, foi lançado e aquele yeah, que o segundo que vais lançar. Porque yeah. eu já sei umas nuances, mas quer que o resto do pessoal ouça. Portanto, é isso. Obrigado e a toda a gente que nos está a ouvir. Uma boa semana.